Nós, na semana passada, iniciámos a nossa caminhada no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Hoje nós iremos continuar essa caminhada. E nós, de outra vez, vimos os primeiros 7 versículos de Êxodo capítulo 1, onde Moisés faz a transição do livro do Gênesis para este livro. Lembremos que Moisés é o autor e o editor principal deste livro. Algumas partes foram editadas possivelmente posteriormente. Então Moisés faz esta transição do livro de Gênesis, que nós já estudámos aqui juntos para aqueles que já estão connosco há mais algum tempo. E ele faz esta transição enfatizando a forma como Deus abençoou a família de Jacó, fazendo a família de Jacó frutificar, multiplicar e encher a terra. Algo que nós ouvimos Deus a dizer a Adão e a Eva logo no início, a bênção da criação, em que eles deviam dominar e encher a terra. Eles são imagem de Deus, eles são como que postos avançados de Deus sobre o lugar, a representação de Deus sobre a terra. E era suposto então eles encherem a terra da glória de Deus. Então Deus disse-lhe: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. E agora Deus continua a abençoar o povo com essa bênção. O povo tinha ido para o Egito. Estava aqui em ação, como nós vimos da outra vez, o plano, estava a desenrolar o plano da redenção da humanidade. Deus estava a trazer a redenção da humanidade. Os nossos primeiros antepassados, Adão e Eva, abriram as portas para o pecado. Rejeitaram Deus, não confiaram na palavra de Deus, não confiaram no amor de Deus. Creram nas promessas enganosas, venenosas da serpente. Colocaram-se a si mesmos no trono e colocaram Deus de lado. Então eles abriram as portas para o pecado e para a morte. Perderam o paraíso, foram expulsos do Éden. Mas Deus agiu em graça. Deus podia tê-los, como eu disse da outra vez, Deus podia tê-los fulminado, podia ter acabado com eles na hora. Mas Deus foi gracioso. Ele fez uma promessa. Ele prometeu que um descendente de Adão e Eva viria e que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, do diabo, aquilo que trouxe a tentação, aquilo que enganou Eva e Adão. Ele esmagaria o poder de Satanás. Ele destruiria o pecado e destruiria os efeitos do pecado. Então Deus fez essa promessa. E o livro do Gênesis, todo ele, quando forem ler o livro do Gênesis, para quem não nos acompanhou na leitura e na série expositiva de Gênesis, quando for ler o livro de Gênesis, leva uma coisa, pelo menos, é que há uma linha condutora do início até ao fim do livro de Gênesis. É esta descendência da mulher. O autor do Gênesis acompanha esta descendência. Daí ele vai chamar Abrão, promete a Abrão uma descendência. Depois ele vai dar um filho a Abrão, Isaac. Isaac tem um filho, Jacó. Jacó tem 12 filhos. E eles acabam por ir para o Egito. E essa linha da linhagem da mulher tem sempre a acompanhá-la uma outra linha por baixo. Uma linha que procura atacar, que procura suplantar, que procura destruir, que procura anular essa linhagem da mulher. É a linhagem da serpente. E no texto que nós vamos ver hoje, vamos começar a ver essa linhagem da serpente a ficar em ebulição. Vamos ver um ataque feroz da semente da serpente contra a semente da mulher. A família da promessa, a família de Jacó foi para o Egito para ser mais uma vez preservada, a linhagem ser preservada, guardada, de uma forma avassaladora que se abateu sobre a terra. Então Deus enviou para lá um dos filhos de Jacó, José. José fez uma gestão sábia, divinamente conduzida por Deus, para que não só o Egito, mas as terras à sua volta, os povos à sua volta, pudessem ser preservados dessa fome. E ele, a certo momento, convida a sua família a ir morar para o Egito, e eles vão para o Egito e aí são preservados desta fome. A linhagem da mulher mantém-se. Então eles estão no Egito. Jacó morre, os irmãos de José morrem, o próprio José morre. Podemos pensar é o fim da história, não é. Deus multiplica o povo. Deus multiplica esta família, aliás, transformando num povo numeroso, como diz o próprio texto, forte. E assim cumpre esta promessa que tinha feito, por exemplo, a Abraão, que ele teria uma descendência inumerável, incontável, tal como as estrelas no céu, a areia na praia do mar. Então ele faz crescer e multiplicar este povo. Só que há um detalhe, eles não estão na terra da promessa. Eles não estão na terra prometida que era Canaã. Eles saíram de Canaã para ir para o Egito para sobreviver. Porque Deus tinha um propósito. Para ser esta incubadora do povo de Deus. Seria preciso regressar a Canaã. E o cenário histórico, o cenário das circunstâncias, o cenário dos enredos políticos
e familiares, todos eles, o cenário começa a se construir, a se preparar de forma mais intensa, de forma mais aguda, de forma mais decisiva. Agora, 430 anos depois da sua chegada, depois de se terem multiplicado, terem crescido, a ponto de começarem a suscitar o ódio do país que os acolhera. Então vamos ter diante de nós hoje dois tipos muito diferentes de corações. Vamos ter um coração que mergulha cada vez mais fundo no pecado, numa espiral descendente, e vamos falar sobre isso. E por causa dessa descida no pecado, um coração assim traz sofrimento e traz destruição à sua volta, inevitavelmente. Vamos ver isso. E por outro lado, vamos ver outro tipo de coração. Um coração que teme a Deus. E um coração que teme a Deus, como nós vamos ver, é um coração que mostra obediência, mesmo nos contextos mais ameaçadores. Mesmo que seja contracultural. Mesmo que seja ameaçado. Um coração que teme a Deus obedece. E fruto dessa obediência é usado por Deus para trazer bênção e vida à sua volta. Um coração entra numa descida espiral de pecado e traz destruição. Outro tipo de coração teme a Deus, obedece e traz vida. São esses corações que trazem vida que Deus, aqui neste texto, vai usar para preservar o seu povo, mesmo contra o homem mais poderoso de então, o Faraó. Vamos ao nosso texto. Êxodo 1, versículo 8. E vamos ler até ao 22. E é o nosso texto de hoje. Então o novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia para que não se multiplique. E aconteça que, em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos, lute contra nós e vá embora desta terra. Por isso colocaram feitores sobre eles para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava. De maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso, os egípcios escravizavam os israelitas com mais rigor. E assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro e com tijolos, com todo o tipo de trabalho no campo, enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o. Mas se for menina, deixem com vida, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então, o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: por que fizeste isso, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras. E o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, Ele permitiu que elas tivessem as suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no rio todos os meninos que nascerem, mas deixem viver todas as meninas. Até aqui a narrativa. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te pedir que tu nos ajudes a lidar com este texto de forma fiel, entendendo aquilo que o autor quer passar aos seus leitores originais. Que possamos entender como este texto também aponta e nos leva para o Evangelho e para Cristo e como ele se aplica às nossas vidas. Como tu queres que este texto tenha implicações para a vida de cada um de nós que está aqui nesta manhã, Senhor. Por isso ajuda-nos. Ajuda-nos, suplicamos, não porque merecemos, não porque temos mérito, mas por causa somente dos méritos de Jesus. E confiamos no poder do Teu Espírito para isso. Amém. Então, esta passagem revela como é que a vida dos israelitas no Egito passou de tranquila, de próspera, de um lugar de segurança, para difícil, para sofrida. E isto prepara o caminho para a necessidade, para um clamor, uma súplica de um Salvador, de um Libertador. A família de Jacó, como nós vimos outra vez, cresceu abundantemente. Deus abençoou-os com a bênção da criação. E transformou-se num povo numeroso, num povo forte. E esta ideia, se repararem, ao longo do nosso texto também de hoje, não só do outro que vimos na semana passada, o 1 a 7, mas hoje também nós vimos esta ideia ser repetida. Do crescimento, da multiplicação, do fortalecimento do povo de Deus. Então o povo cresceu.
ao ponto de que a certo momento levanta-se um novo rei, um novo imperador sobre o Egito. E ele sente-se ameaçado por este crescimento, sente-se ameaçado por este povo. O autor do livro diz-nos que a dado momento, este rei que se levanta no Egito, não sabemos quem foi este faraó, sabemos que foi o faraó que começou a oprimir e a maltratar e a ameaçar os hebreus. Houve 2 faraós, ok? O faraó que nós vimos no livro do Êxodo não é o mesmo, são 2, é um e depois vem outro. E este foi o que começou. Sabemos também porque o autor de Êxodo nos diz que este novo rei não conhecia José. Portanto, não conhecia naturalmente as obras de José, não sabia a história do povo hebreu, ou não quis saber, e sem este conhecimento histórico não havia um vínculo com este povo. É-nos dito também que este faraó observou, ele próprio viu, testemunhou o crescimento do povo. Então não é só quem nos diz, com uma leitura parcial, que o povo cresceu, mas outra pessoa externa diz, observa aquilo que Deus faz também. Porque os ímpios também observam muitas vezes aquilo que Deus faz. E sentem-se incomodados com aquilo que Deus faz, como o rei do Egito aqui sentiu. Ele afirma que os hebreus eram um povo numeroso, suficientemente forte, a ponto de ser uma ameaça nacional, caso fizessem uma aliança com inimigos externos do Egito. Mas jamais. Não só o faraó temia uma revolta dos hebreus, como ele também afirmou que não queria que eles fossem embora. Ele não queria que eles fossem embora. Sendo um povo tão grande, um povo tão forte, eles certamente seriam um contribuinte importantíssimo para a sociedade, para o trabalho, para a economia, para a estrutura da sociedade egípcia. Perdê-los ia ser prejudicial para o país. Agora vejam aqui a surgir no coração do faraó estes pensamentos, este pecado contra exatamente aquilo que Deus tinha prometido a Abraão. Ele fica incomodado com a multiplicação do povo e ele não quer que o povo vá para a terra. A promessa foi: eu te darei uma descendência numerosa e te darei uma terra. E é exatamente contra isto que Satanás, que este rei ímpio, se estão a levantar contra os planos de Deus. O coração do rei do Egito está a começar a levantar-se contra Deus. Então na cabeça do faraó havia um problema e era preciso resolver esse problema. Só que esta resolução, diz o próprio faraó, precisava de ser resolvida com astúcia. Precisava de ser trazida com astúcia. O que é que eles fizeram? O versículo 11 traz-nos essa solução astuta, que permitiria manter os hebreus e o seu trabalho em prol da sociedade egípcia. O quê? Trabalho forçado. Dessa forma, os hebreus seriam esmagados, ficariam exauridos, exaustos, não se rebelariam contra o país. E além disso, ainda fariam coisas pelo país. Produziriam, no caso, 2 grandes cidades para o faraó, Pitom e Ramsés, 2 cidades de armazenamento, não só de alimento, como de recursos de equipamento militar. Trata-se de 2 cidades que ficavam nas fronteiras do Egito. Eram postos militares para proteger as fronteiras, para supervisionar as rotas comerciais importantíssimas do Egito, por causa do Nilo. Cidades importantes. Os hebreus foram colocados sob a supervisão de feitores, pessoas que tinham a responsabilidade, capazes de supervisionar a construção dessas cidades. E a descrição que é feita destes feitores, que foram colocados para afligir, a palavra é essa, para afligir Israel, ecoa o vocabulário da aliança que Deus tinha feito com Abrão. E eu disse esta passagem na semana passada, em que Deus disse a Abraão que a descendência do patriarca iria peregrinar numa terra estrangeira e seria afligida por 400 anos. É o cumprimento daquilo que Deus disse. E reparem, o faraó está a assumir para si, e aqui, ao longo deste texto, vão ver pelo menos 2 situações, em que o faraó vai assumir prerrogativas para si que são divinas. Okay? Primeiro, ele vai assumir para si o senhorio dos hebreus. Porque ao escravizá-los, eles tornam-se propriedade do faraó. Tornam-se propriedade. Os escravos no Egito eram considerados propriedade do faraó. Só que, contudo, porém, mas já havia um Senhor daquele povo. O único Deus verdadeiro. E por isso o tratamento opressor que foi aplicado sobre os israelitas não só não teve o efeito desejado, como eles continuaram a multiplicar-se e a espalhar-se pelo país, mesmo sobre opressão e sobre sofrimento. Porquê? Porque há um Senhor maior do que este Senhor contrafeito, falsificado. Então Deus continua a derramar a bênção da criação no seu povo, eles frutificavam e enchiam a terra.
A aflição imposta a Israel não os encolheu, não os travou. A promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó continua-se a cumprir. A descendência de Deus só crescia, crescia, crescia. Dessa forma, a dor da cabeça do faraó só aumentava. Agora, não só o faraó fica preocupado. O povo egípcio, diz-nos o texto, começa a ficar com medo dos hebreus. O que é que fizeram? Oprimiram mais. Pesaram ainda mais a mão sobre o povo de Israel. Escravizaram-nos com tirania. E é usada uma expressão no versículo 13 que indica que eles foram forçados a trabalhar mais do que os escravos normalmente já trabalhavam e sob condições ainda mais severas do que normalmente. Tirania. Tratavam-se de medidas cruéis, medidas desumanas por parte dos egípcios. A ponto, diz-nos o texto, de fazerem os israelitas se sentirem com a sua vida amargurada. Amargurada. Estavam psicologicamente acabados, angustiados. A vida deles não era mais doce. Tinha sido doce. Não era mais doce. A sociedade egípcia aplicou trabalhos pesados com barro, tijolos, trabalho de campo e todo o tipo de serviço de trabalho forçado. Mas estas medidas não foram suficientes para apaziguar os medos e os temores do homem mais poderoso do mundo de então. A partir do versículo 15, nós vemos a paranoia do rei do Egito a descer mais degraus na espiral descendente do pecado e da malignidade. Nós vemos isso. Quando o faraó percebeu que a escravatura não estava a ajudar em nada para trazer os israelitas para o seu controle, ele vai arranjar outra estratégia. E da escravatura passa para o genocídio. Ele instaura uma cultura de morte. O rei do Egito mandou chamar as parteiras das hebreias. E são identificadas pelo nome. E quando a Bíblia identifica pelo nome é porque quer dar uma importância àquilo que aquelas pessoas fizeram. Elas são identificadas como Sifrá e Puá. Provavelmente não eram as únicas parteiras de um povo tão numeroso, seria impossível. Então pensa-se que poderiam ser as responsáveis por outras parteiras. Aquilo que nós hoje em dia chamaríamos de enfermeiras-chefe de uma equipa. Então o faraó chamou-as e fez-lhes um pedido. Pediu-lhes que elas matassem todos os bebés meninos e que deixassem viver as meninas. Uma vez que os meninos tornar-se-iam guerreiros. E esse era o medo do faraó. De que Israel se unisse a outros povos inimigos e lutasse contra o Egito. Então vejam aqui, as portadoras das boas notícias do nascimento de uma criança amada e desejada pelos pais, torna-se a portadora de uma notícia terrível, uma notícia de morte. O faraó está a corromper aquela que é a alegre função de qualquer profissional de saúde, que é gerar vida e trazer vida. O faraó corrompeu a alegre função daquelas mulheres e instrumentalizou-as, objetificou-as para ele ser bem-sucedido nas suas medidas anti-vida. É isto que o faraó fez. É isto que o mundo quer continuar a fazer. Mas já vamos falar mais sobre isso. O rei do Egito colocou-se em oposição direta à ordem que Deus deu ao seu povo. Qual foi a ordem? Falámos, da outra vez, falámos já aqui hoje. Ser fecundo, multiplicar-se. O rei levantou-se contra essa ordem. Ele é a semente da serpente. Claramente a levantar-se contra a semente da mulher. Satanás está por trás do faraó. Ele faz do homem mais poderoso o inimigo número 1 do povo de Deus, a quem estava prometido um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E vejam, aqui outra prerrogativa divina, outro direito divino, outra qualidade divina que o faraó está a chamar para si, numa falsificação de Deus, de querer ser Deus, de querer estar no lugar de Deus, de ser um anticristo. O que é que ele faz? Ele assume para si a prerrogativa da vida. Ele está a decidir quem vive e quem morre. A ideia parecia ser a de matar o bebê secretamente antes de ele ser completamente tirado de dentro da mãe. Como é que sabemos disto? Porque depois o texto diz-nos que elas vão afirmar dentro do faraó que quando elas chegavam o bebê já estava vivo, portanto já não havia nada a fazer. Ou seja, o objetivo não era matar a criança depois de nascer. Era dar a ideia secretamente de que o bebê morreu em trabalho de parto antes de vir para fora. Um aborto tardio. O procedimento, os detalhes não nos são dados, provavelmente por ser considerado uma ação vil e hedionda, como todo o aborto é. Mas percebemos pelo texto que se a criança fosse completamente tirada com vida, então tinha que ser deixada viva. Versículo 19. Mas mais uma vez, os planos do faraó não surtiram efeito. Estas duas mulheres
Sifrá e Puá manifestaram ser grandes mulheres. A ordem foi-lhes dada pelo homem mais poderoso da terra. E vejam isto, não foi o diretor do hospital. Foi o presidente da República. A ordem foi-lhes dada pelo homem que podia tirar a vida delas quando quisesse. Mas elas temeram o ser mais poderoso do universo. E não este fantoche. Elas tinham no coração delas o mesmo que havia em Abraão, havia em Isaac, havia em Jacó, havia em José. Temor a Deus. Elas tinham temor a Deus. Este é o ponto alto do texto. É o temor a Deus destas mulheres. Elas criam em Deus, temiam a Deus, reverenciavam profundamente Deus, a ponto de submeter à sua vontade, mesmo colocando a sua vida em risco. O temor a Deus destas mulheres é demonstrado através da escolha moral e da escolha ética que elas tomaram em favor da vida, recusando-se a obedecer ao rei do Egito. Elas não mataram os bebés, elas deixaram-nos com a vida. Então elas não pecaram. Elas assumiram uma decisão pró-vida, mesmo diante da ordem superior de matarem bebés vulneráveis e indefesos, tal como é qualquer bebé, dentro do ventre da mãe ou fora dele. O faraó percebeu que os meninos não andavam a ser mortos. Ele percebe isso. Então ele manda chamar. Aí elas devem ter suado frio mesmo. E vão diante do faraó. E Sifrá e Puá foram muito, muito sábios na resposta que deram ao faraó. Deram-lhes uma explicação que mais uma vez só demonstra a bênção de Deus que estava sobre as mulheres hebreias no processo de multiplicação. Não só elas eram fecundas e o povo era fecundo, como também as próprias hebreias nos dizem, e o autor do texto está-nos a dizer isso, que eram mulheres fortes, quando elas chegavam lá já tinham dado à luz. Não poucas vezes é dito que as parteiras aqui mentiram ao faraó. Há quem diga isso. Eu prefiro ficar por aquilo que o texto não diz isso. Isso seria uma inferência. Mas o texto não nos diz. No texto, elas estão apenas a relatar os fatos reais da situação. E não precisamos de pressupor que elas estivessem a mentir. Elas disseram que quando chegavam lá, já tinha nascido. Porquê é que havemos de dizer que não? Os bebés já tinham nascido. E não haveria como matá-los secretamente, tinham que ser deixados em vida. Por isso é que o faraó manda a chamar, porque eles eram deixados em vida. Então, uma vez mais, os planos diabólicos do faraó foram travados. O ataque da semente da serpente contra o da mulher foi frustrado. E a bênção da multiplicação continuava. Continuava sobre o povo. Continuou a aumentar, continuou a se fortalecer. Deus usou 2 mulheres, 2 parteiras, 2 enfermeiras, para manter a linhagem da mulher e trazer o Salvador do mundo. E fruto dessa ação corajosa, dessa ação piedosa, Deus abençoou-as. E reparem qual é a bênção que Ele dá. Família. Não sabemos se elas eram estéreis, não sabemos. Se não tinham marido, não sabemos o que é. Mas o que é certo é que, a partir desse momento, Deus as abençoou e a fez terem as suas próprias famílias. As parteiras preservaram a multiplicação do povo e foram abençoadas com multiplicação para elas próprias. Só que a maldade do coração humano pode ir mais fundo. Um abismo chama outro abismo. O faraó dá mais um passo nesse degrau de espiral descendente do pecado e de malignidade. Vejam onde o coração humano consegue ir. O rei do Egito ordena desta vez não a supervisores de trabalho ou a parteiras, mas vejam quem é que ele convoca para cumprir os seus planos. Quem? O povo todo. Ele chama todo o povo. Lancem os meninos no rio Nilo. Imaginem o que é vocês estarem numa cidade e as pessoas dessa cidade são conclamadas a denunciar a vossa família e a ir lá e a pegar na criança, arrancar dos braços de uma mãe, arrancar do peito de uma mãe e lançarem no rio para morrer. Foi isto. Um clima de desconfiança social que nasce. De fechar as janelas, de olhar por cima do ombro, porque um egípcio pode vir e pode roubar meu filho e lançá-lo no Nilo. O faraó convocou o povo inteiro, para este ato hediondo. Então uma tragédia, de facto, bateria à porta de muitas famílias do povo de Deus. Foi uma ordem horrível, foi uma ordem hedionda de um homem completamente dominado pelo pecado. Mas agora reparem, como o juízo de Deus funciona. Eu sei que isso é outra pregação, mas vou fazer já esta ponte.
Um homem dominado pelo pecado, mas que simultaneamente esta situação de jogar as crianças no Nilo é um prenúncio do juízo que se vai abater sobre o faraó e o seu exército ao serem engolidos pelo Mar Vermelho quando este se fecha a eles passarem. Vejam como Deus tem um senso de ironia. A semente da serpente não poupou esforços para destruir a semente da promessa. Não poupou. O homem mais poderoso do mundo, dominado por ódio, escravizou estrangeiros na sua terra e ordenou a morte dos mais vulneráveis. Agora, este episódio não vos lembra um outro episódio que acontece muitos anos mais tarde? Outro rei que se sente ameaçado, chamado Herodes. Ele sabia que nascera um outro rei. Estava profetizado. Era o esmagador da serpente que nascera. Aquele que venceria através da sua morte e da sua ressurreição o diabo, o pecado e a morte. Jesus Cristo. E a semente da serpente levantou-se com toda a raiva e ódio para destruir o Salvador do mundo. E o que é que um coração dominado pelo pecado, num homem que tem poder, faz? Ordena a morte. É sempre assim. Um homem com poder, dominado pelo pecado, sempre ordena a morte, de uma forma ou de outra, velada ou revelada. Então nós temos aqui o texto de Mateus 2, 16 a 18, que diz: então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Cumpriu-se então que o profeta Jeremias tinha falado. Em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando pelos seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles não existiam mais. Vejam o drama. Às vezes, nós estamos tão habituados a ler isto, a ouvir sobre isto na altura do Natal. Estamos tão habituados que perdemos a dimensão do sofrimento humano, fruto de uma ação hedionda destas. Vejam o que é mandar matar todas as crianças com menos de 2 anos. Veja o que é. Deus preservou a vida de Jesus nessa altura também através de 2 pessoas, José e Maria, que obedeceram às orientações divinas para fugirem para aquele que antes tinha sido lugar de opressão, agora era lugar de refúgio. Jesus fugiu para o Egito. No nosso texto de hoje, Deus também usou 2 pessoas para preservar o seu povo, para continuar assim a sua multiplicação e crescimento. Debaixo da opressão, da escravatura aplicada pelo faraó, Deus continuou a abençoar o seu povo e a fazê-lo multiplicar. Debaixo da cultura de morte ordenada também pelo faraó, Deus protegeu o seu povo através destas mulheres que o temeram e decidiram obedecer-lhe. Moisés, na passagem de hoje, descreve desta forma, porque ele é o autor do livro, ele descreve assim como Deus preservou. Deus continua a abençoar o povo de Israel, frustrando os planos do faraó contra a multiplicação, contra o fortalecimento de Israel, através... Deus fez, mas Deus fez através de 2 mulheres que decidiram obedecer a Deus antes do que ao rei do Egito. A atitude de temor a Deus por parte das parteiras é sublinhada também pelo relato que o autor faz das bênçãos que Deus derramou sobre elas. Ou seja, o autor não só descreve a ação delas, que elas temeram a Deus e obedeceram, e as vidas foram preservadas, mas ele destaca ainda mais essa atitude de temor a Deus. Ao descrever, não precisava descrever, mas ele descreveu que elas foram abençoadas e como foram abençoadas por Deus. Então o autor revela a importância do temor a Deus para a bênção do povo, em contraste com um coração que é destravado no seu pecado para a destruição da semente da promessa. Esta passagem contrasta claramente 2 caminhos. O coração endurecido pelo pecado, que se opõe a Deus, e o coração temente a Deus e submete à sua vontade. E torna-se instrumento de bênção. E vejam este versículo de Provérbios 28, 14. Podem levar para casa para memorizar. Provérbios 28, 14. Pais, podem levar este versículo para memorizar no culto doméstico com os filhos. Que resume esta passagem. Diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, 2 corações. O primeiro, um coração endurecido. O faraó, Herodes, são 2 ilustrações claras do ponto a que pode chegar o endurecimento do coração por causa do pecado. Tanto um como o outro sentiram-se ameaçados na satisfação dos seus desejos autocentrados e egoístas. Sentiram-se atacados no seu trono, na sua grandeza, e chegaram ao ponto de ordenarem morte sobre os outros. E onde nós vemos o pecado não tratado e consentido no coração, nós vemos esta rampa deslizante.
Vejam Saúl. Começou com a desobediência a Deus, face aos preceitos de Deus, que dizia que não podia sacrificar, enfim. Depois aparece Davi. Inveja começa a brotar do coração dele em relação a Davi. E essa inveja rapidamente dá lugar a desejos e ações homicidas. A presença consentida de pecado no nosso coração inevitavelmente nos levará a outros pecados. E a pecados mais graves. Um pecado nunca vem sozinho. Se nós consentirmos que ele fique, se não o tratarmos, ele vai chamar, vai trazer outros pecados e eles serão mais graves. Olhem Caim. Ele não a matou, Abel, porque um dia se lembrou de matar Abel. O homicídio de Caim nasceu fruto da fúria. Diz o texto que ele ficou furioso por Deus não ter aceito a oferta dele. Os seus pensamentos, a sua vontade, o seu coração começou a ser dominado por esta fúria. E certamente ela não foi de um dia para o outro. Ela foi sendo alimentada, ela cresceu, ela não foi tratada, não foi cortada. Deus avisou, cuidado, já à tua porta, está mesmo aí. Por isso é que Jesus vai tratar da questão no Sermão do Monte, do pecado, não só pela sua consumação final, mas por aquilo que lhe dá nascimento e origem. Jesus vai dizer adultério não é só quando eu consumo um ato sexual com outra pessoa que não dentro do meu casamento. O adultério é quando eu permito que pensamentos lascivos em relação a uma outra pessoa encham o meu coração e dominem o meu coração e o meu pensamento. Começa no coração, porque é do coração que nascem todos os maus desígnios, disse Jesus. É do coração. O adultério consumado nasce de um coração dominado pela lascívia. Então, se há lascívia no teu pecado, no teu coração, se há o pecado da sensualidade no teu coração, que é consentido e não estás a tratar, cuidado. Porque de olhares lascivos, de pornografia, um dia pode resultar um adultério consumado com uma pessoa de facto. O roubo nasce da ganância, da inveja, do consumismo. Mas nunca saltei um banco. Não. Mas e o parquímetro? E os filmes que não foram comprados? Todo o pecado grave nasce de um coração já doente. Todo o pecado grave. Há alturas que nós vemos certos escândalos e no meio evangélico eles acontecem, não é só como vemos as notícias para dizer, pois, na Igreja Católica não sei o quê. Não, no meio evangélico acontece. Mas como é que este homem chegou neste ponto? Já lá estava. Foi alimentado, foi consentido. Não cai assim de uma hora para outra. Isso é um alerta para nós. Fazer esta caminhada descendente do pecado para um pecado mais grave, além de ser a abertura para esta porta que nos leva numa espiral descendente, é também a garantia de sofrimento, não só para nós. De destruição e caos, não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. É o nosso pecado que afeta o nosso casamento. É o nosso pecado que fere o nosso cônjuge. É o nosso pecado que fere os nossos filhos, os nossos irmãos da igreja, as pessoas à nossa volta, do nosso local de trabalho. Traz caos. Um coração dominado pelo pecado traz caos e sofrimento à sua volta. Ponto final, parágrafo. A Bíblia mostra isto. É impossível que um coração que mergulhe cada vez mais no pecado não fira outros corações. Que não traga decepção, que não traga medo, que não traga traumas, desconfiança, divórcio, prejuízo financeiro e até morte. É o pecado. Essas são algumas das sequelas deixadas por corações que estão mergulhados no pecado. Eu poderia dizer outras. Então, um alerta inevitável que uma pessoa como o Faraó nos deixa é de vigiarmos o estado do nosso coração. Precisamos ter cuidado para vermos se há presença consentida de pecado no nosso coração. Porque o fim desse caminho é destruição, é sofrimento. Não minimizemos o tamanho do pecado. Isto é uma coisa pequena. Começa assim. Começa assim. Não minimizes a força enganadora, sedutora, poderosa do pecado. Pecados aparentemente secretos ou pequenos. Como sentimentos de inveja, de ganância, de frustrações, de decepções, de lascívia, sensualidade. Vai crescer se não for arrancado. Ou matas o pecado presente na tua vida ou ele vai sugar-te com um poder fortíssimo. Isto é facto.
O pecado é manhoso, o pecado é enganador, o pecado é venenoso, o pecado é um buraco negro, insaciável. Vai atrair-te a mais pecado e mais pecado e mais pecado. Não lhe des a mão quando ele te estender. Não deixas essa escada. Confessa o teu pecado. Abandona-o. Luta com todas as tuas forças contra o pecado. Se tu és filho de Deus, se nós somos filhos de Deus, enquanto permitimos a presença de pecado consciente na nossa vida, o nosso sentimento vai ser este aqui. Que muitos aqui conhecem. Do texto e por experiência. Enquanto me calei, os meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se esgotou como no calor da seca. Um cristão perde a alegria. A vida fica cinzenta. A almofada não é mais lugar de um sono descansado. Então eu quero te chamar nesta manhã, tu decidires levantar-te com todas as tuas forças contra algum pecado que sabes que tem estado presente na tua vida. Como é que fazes isso? A primeira coisa é confessá-lo. Trazer à luz. O pecado perde o seu poder. Perde a sua força quando ele é trazido à luz. Confessa, por isso é que Deus nos chama a confessarmos os nossos pecados, tanto a Ele como uns aos outros. Vejam, e Deus é tão gracioso, e essa é a beleza desta doutrina chamada perseverança dos santos. Deus é tão gracioso que mesmo nós, estando num processo de autossabotagem, de autodestruição, por não confessarmos um pecado, Deus, nos amando, nós somos seus filhos, aquilo que Ele faz connosco é Ele vai nos enviar alguém, Ele vai enviar alguém para dar a chapada, Ele vai fazer com que alguém descubra, Ele vai fazer com que alguém veja, Ele vai destapar da mesma forma que destapou o pecado de coração por meio do profeta Natã, a Davi. Ele vai mostrar. E aí Davi faz o quê? Davi confessa. E Davi sentia-se assim, com o seu pecado escondido. Então a minha exortação hoje para ti é, se tu tens um pecado consentido na tua vida, confessa-o a Deus. Mas sabe também, Tiago diz isso, confessem os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Há pecados que tu não vais conseguir abandonar, que tu não vais conseguir deixar enquanto estiveres a lutar sozinho contra eles. Porquê? Nós precisamos uns dos outros. Nós vamos precisar de ser exortados. Vamos precisar de ser encorajados também. Porque às vezes nós sabemos que determinado pecado é pecado e estamos nele e já tentámos sair e eventualmente já saímos, já demos passos para trás e achamos que não dá mais. Aí precisamos de alguém que nos traga o Evangelho, nos traga a boa notícia de que não é do nosso desempenho, é pelo desempenho de Cristo. Vamos precisar de alguém que venha e que fale para o nosso coração, que o nosso coração em Cristo pode ser lavado, curado, restaurado. Podemos ser purificados e podemos desenvolver um amor maior do que aquele que nós temos pelo pecado. Vejam, quando nós... E isto acontece na nossa vida, se calhar conseguem pensar em outras pessoas também. Quando a pessoa decide ingressar por um caminho de pecado, ela faz o que? Ela isola-se. Ela isola-se. Isola-se dos outros. Okay? Isola-se da igreja. Isola-se dos outros crentes. Isola-se. Aquilo que ela precisa para cura é de estar rodeada de pessoas. Ela precisa de ser exposta à única coisa que a pode tirar desse lugar. Seja do lugar do pecado consentido, seja do lugar do esmagar da culpa por causa desse pecado. E a única coisa que pode tirar, que pode dar força e libertar a pessoa para vencer aquele pecado e para tirar essa culpa que a esmaga e a oprime, tem um nome. Jesus Cristo. E é junto com a igreja, reunida ou individualmente, que o Evangelho de Jesus Cristo deve ser lembrado. Então nós precisamos uns dos outros para falarmos o Evangelho, para nos falarem o Evangelho, porque ao nos falarem o Evangelho nós vamos ver a beleza de Cristo e a feiura horrenda do nosso pecado. E o nosso coração, ao contemplarmos a beleza de Cristo, será cativado pela beleza do Evangelho e irá querer correr para Cristo. E quando nós estamos saciados na contemplação da beleza de Jesus, tudo o resto perde o seu brilho. O poder do pecado é enfraquecido. Porque nos deslumbramos com a beleza de Jesus Cristo. Se tu tens estado nesse caminho de endurecido há bastante tempo e o teu coração não tem dado sinais de arrependimento, então aqui precisas de um conselho do apóstolo Paulo, que é o seguinte, 2 Coríntios 3:5. Examinai a vós mesmos para ver se estão na fé. Provai a vós mesmos. Se o nosso coração não responde à voz do pastor, do Supremo Pastor, não Joel, não Sérgio, Jesus. Se o nosso coração não responde à voz do pastor, então podemos não ser, de facto, ovelhas.
porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se o teu coração não responde ao Espírito, pode ser um sinal de que tu nunca foste verdadeiramente convertido. Por isso, cuidado com o estado do teu coração. Por isso, cuidado se há pecado consentido na tua vida, que tu não estás a abandonar, que tu não estás a confessar e estás a permitir tranquilamente. Se for o teu caso, eu espero que estas palavras esta manhã, pela graça do nosso Deus o Pai e pelo poder do Espírito Santo, eu espero que estas palavras atinjam o teu coração como um bisturi de um médico para trazer cura ao seu paciente. Cortante, mas curativo. Olha para Cristo. Lança-te a Cristo, a sua obra na cruz completa, perfeita, para a tua purificação, para o teu perdão, para a tua restauração. Agora, pode ser o caso, também acontece. Se tu achas que já foste longe demais no teu pecado, se tu achas que não há mais possibilidade de dares a volta, que não há mais possibilidade de restauração para ti, que és um caso acabado, estás enganado. Não há casos acabados para Cristo Jesus. Não há. Não é o fim. Não acabou para ti. Se tu estás aqui a ouvir-me nesta manhã, há esperança, há cura, há possibilidade de restauração, há possibilidade de vitória sobre o pecado por causa daquele que venceu o pecado e venceu a morte. Há possibilidade de reconstruir uma vida de consagração a Deus, de serviço, de dedicação. Vejam, Pedro negou publicamente Jesus 3 vezes, mas foi restaurado. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas chorou amargamente arrependido. Há espaço para o choro profundo, dolorido, envergonhado, enojado, mas também há lugar para a restauração e para a cura que vem das mãos daquele que foi traspassado por essa mesma cura. Mesmo para os pecados mais hediondos, mais escandalosos, há cura. Traz o teu pecado à luz, chora-o, confessa-o e olha para Cristo. Ele vai-te limpar, vai-te lavar. Não haverá pecado sujo o suficiente que não possa ser lavado por Ele. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Não importa qual. Pode haver consequências na vida, certamente as haverá. Mas diante de Deus, para experimentar a alegria da salvação, sermos usados nas suas mãos, a paz que vem dEle, a consciência limpa diante dEle, o prazer nele, tudo isso é restaurado. Não permitas pecado no teu coração. Não deixas a espiral descendente do pecado. Vai acabar mal. Já temos visto isso ao longo da história, na igreja, e vamos continuar a ver até Jesus voltar. O coração e as ações de Faraó são um aviso sério para cada um de nós e apontam para a necessidade de um Salvador que nos arranque da escravidão do pecado. E o Salvador é Cristo. Cujo coração, o coração de Cristo, temeu a Deus o tempo inteiro e viveu uma vida de obediência, expressou esse temor a Deus através de obediência e trouxe vida a todos nós através da sua morte e ressurreição. Porque é isto que corações tementes a Deus fazem. Segundo ponto, corações tementes a Deus são corações que obedecem à vontade de Deus e trazem bênção então às vidas que estão à sua volta. Sifra e Puá temeram a Deus, agiram em conformidade com a vontade de Deus e na sua obediência foram usadas por Deus. E o seu nome ficou na história. Foram 2 mulheres que nos seus contextos, onde? Profissionais. Nos seus contextos profissionais, glorificaram a Deus. Honraram a Deus acima daquele que tinha autoridade para mandá-las matar o faraó. O temor e o amor a Deus sempre será chamado a se materializar além das 4 paredes das instalações da igreja, no domingo de manhã. Será chamado a se materializar no contexto diário da tua vida, incluindo o teu exercício de trabalho. Mais à frente em Êxodo, nós vamos nos deparar com Moisés. Um homem separado por Deus, com uma vocação a tempo inteiro para cuidar do povo de Deus, aquilo que nós chamaríamos hoje um pastor. E aqui nós temos 2 mulheres profissionais, no meio da sua vocação profissional, a honrar e glorificar a Deus. Continua a ser assim hoje. Deus usa todos. Deus usa aquele que é separado a tempo inteiro para o ministério e Deus usa enfermeiros, professores, assistentes sociais, pedreiros, empresários. Deus usa aqueles que o temem. E o pastor não está nesses lugares, nem consegue estar nesses lugares. O pastor não está ali no centro de saúde, naquela conversa que está a ter com aquela pessoa. O pastor não está naquela sala de aula, não está naquela caixa de supermercado. Estas mulheres depararam-se com uma exigência que claramente contrariava os ensinos de Deus. Os ensinamentos de Deus. Não foram sistematizados ainda. Não havia 10 mandamentos ainda. Isso é pouco tempo depois.
Mas certamente elas tinham sido ensinadas sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador de tudo o que existe. O princípio da vida, em que Deus diz lá em Gênesis capítulo 9, salvo erro, de que uma vida se deve pagar com uma vida caso seja tirada, ou seja, Deus é contra a morte. E isso estava nelas, no coração delas, impresso na sua consciência. Elas temiam a Deus, ouviram acerca de Deus e temiam a Deus. O coração delas cria. E a fé delas, esta crença foi provada no local de trabalho, tal como é normalmente e a maior parte das vezes a nossa fé provada no local de trabalho. O risco era alto, mas o preço a pagar por uma consciência suja diante de Deus é muito mais alto. O que é melhor? É ser despedido ou ter uma consciência suja diante de Deus? São situações como esta que irão manifestar o quão nós tememos a Deus ou não. São provas, tentações, pressões que vão evidenciar o tipo e a qualidade da fé que nós dizemos que temos. É quando aqueles que são semente da serpente, na nossa sociedade, à nossa volta, se levantarem, quando princípios anticristãos, quando valores seculares, quando pressões sociais e dos pares, quando o mundo e o diabo nos encostarem à parede, que nós vamos manifestar se tememos a Deus ou não. É nesse momento. Tal como Sifra e Puá, hoje, muitas enfermeiras e enfermeiros, muitas médicas e médicos, cristãos, são encostados à parede pela cultura de morte que permeia a nossa sociedade. Porque permeia. E Portugal gosta de ser dos primeiros nesse caminho. A morte de bebés antes de nascerem não esteve presente só no Egito. Está extremamente presente, aprovada, aceitada e até desejada hoje em dia. Seja do método abortivo, o método de aborto concreto em si, seja o métodos contraceptivos que são abortivos. Alguns dos quais nem sequer pensamos que possam ser, mas são. Alguns dos quais nem se apresentam abertamente como tal abortivos e ainda assim permitimos a sua presença no nosso meio, incluindo dentro da igreja. A serpente vai pressionar de várias formas para nós nos ajoelharmos diante da cultura de morte. É Satanás. É o diabo. Contra o povo de Deus. Satanás e o mundo tentam enfiar pelas nossas goelas abaixo tanto o aborto como a eutanásia. E reparem que os argumentos mais fortes que muitas vezes são assumidos pelas pessoas são argumentos emocionais. Vamos aplicar a eutanásia porque esta pessoa, coitadinha, nunca mais vai conseguir se recuperar desta situação. É um argumento emocional. E o argumento para o aborto, muitas vezes que é usado assim para finalizar o assunto e acabar com o assunto, é de uma mulher que foi violada. Quantas vezes é que isso acontece? Isso não é um argumento. A conversa parte muitas vezes das premissas erradas. E Satanás e o mundo vão tentar enfiar pelas nossas goelas abaixo tanto o aborto como a eutanásia. De forma assumida, mas cuidado, de forma velada também. De forma violenta, dura, que nós não, nem pensar. Ou de forma sedutora. Quando o médico senta à nossa frente e apresenta algumas opções de planeamento familiar. Será que manifestaremos que tememos mais a Deus? Profissionais de saúde cristãos, e aqui há vários, terão de ser inevitavelmente objetores de consciência. Alguns aqui já são objetores de consciência. E vá lá que há essa possibilidade. E do dia que não houver? Temer a Deus ou temer aos homens? Sifra e Puá temeram a Deus, obedeceram a Deus, e Deus deu-lhes o quê? Sabedoria, graça. Deu-lhes o que falar, o Espírito Santo prometeu isso. Que nos daria o que falar. Aqueles que temem o Senhor, que trilham o caminho duro e corajoso, ousado da obediência e recebem da parte de Deus sabedoria e graça. Ok? Recebem graça e sabedoria. Por vezes poderão ser poupados de consequências, como estas mulheres foram, outras vezes não são poupados de consequências. Estevão não foi poupado de se posicionar diante daqueles líderes religiosos. Foi morto. Mas precisamos estar prontos a afirmar com os apóstolos: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Agora, isto serve para outras áreas da vida, não é só os profissionais de saúde. Outros, fugas aos impostos, pedidos do patrão que são imorais, pedem para mentir, pedem para enganar, pedem para, sei lá. Isto acontece em todos os lugares, em todas as esferas de trabalho.
A pressão na escola, na faculdade. A pressão para desonrar a Deus, para fazer o que é errado, existe por todo o lado, na tua escola, nos teus relacionamentos, em todo o tipo de profissões, até mesmo em casa às vezes. Seremos várias vezes tentados a pactuar nos pecados de outras pessoas e com valores que se levantam contra Deus e contra o povo de Deus. E se tu tens andado a ser pressionado e encostado à parede, porque podes estar a ser, e certamente, se não foste, vais ser, escolhe o caminho da obediência a Deus. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Sempre. Pode ter um preço, pode ter consequências. Mas a nossa vida vai além disto aqui. E há um Deus que cuida e que protege sempre o seu povo. Aquele que prometeu que edificaria a sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou queremos nisto ou não queremos. Mostra a tua fé através das tuas obras, diz Tiago. Tiago 1:28. 2:18, desculpem. E este foi o caminho escolhido por Cristo. Que, embora sendo filho, diz Hebreus, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O coração temente a Deus é o coração de obediência. Um coração que teme a Deus é um coração que obedece. Um coração que diz que ama a Deus é um coração que obedece. Um coração que diz que é crente é um coração que obedece. Obediência, obediência, obediência. Um coração que canta louvores a Deus com fervor é um coração que vai obedecer quando sair daqui. Um coração de alguém diz que é membro de uma igreja é um coração que vai obedecer. Jesus foi obediente até à morte, e a morte de cruz. Era essa a sua missão e ele cumpriu-a. O coração dele, de Jesus, era do Pai. A sua comida era fazer a vontade do Pai, a obediência de Cristo. E a não cedência ao seu desejo do Getsemane, porque ele teve esse desejo. Ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse, não seja feita a minha vontade, e sim a tua, eu quero te obedecer. Essa obediência trouxe vida a mim e a ti que estamos aqui nesta manhã. Se a nossa vida foi de facto alcançada por Cristo, então temos um novo coração. Um coração como o dele. Não mais um coração de pedra, não mais um coração insensível a Deus, mas um coração de carne, que pulsa, que bate, que tem a lei de Deus imprimida nele, na sua consciência. Se nós fomos tocados, convertidos pelo Espírito de Cristo, então o nosso coração é de Cristo e começamos uma caminhada no temor a Deus. A nossa comida é igualmente fazer a vontade de Deus. Portanto, quando não a fazemos, sentimos fome. O nosso desejo existencial mais profundo, não superficial, superficial pode ser para tantas coisas pecaminosas, mas o desejo mais profundo e existencial do nosso ser é agradar a Deus e é glorificá-lo. Isto se somos verdadeiramente filhos de Deus. Se fomos regenerados, então haverá necessariamente frutos. Frutos. Haverá obediência à voz de Deus. E essa obediência vai gerar bênção para os outros. E para nós. Porque Deus abençoa. Não às vezes de acordo com as bênçãos que este mundo acha que é uma bênção. Se amamos a Deus, amaremos aqueles que nos cercam. Se amamos a Deus, valorizaremos as coisas que Deus valoriza. Justiça, fidelidade, bondade, generosidade, compaixão, perdão, verdade, humildade, vida. Imagine, o que é conviver com uma pessoa que é cheia destes atributos, destas virtudes? Uma pessoa justa, uma pessoa fiel, uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, uma pessoa compassiva, uma pessoa perdoadora, uma pessoa verdadeira e íntegra, uma pessoa humilde. Como é que é viver com uma pessoa destas? Viver ao lado de uma pessoa assim é ser-se abençoado. Um empregado que está com um patrão que é generoso e que é justo será um empregado abençoado. E isto para todas as áreas da vida. Um casamento, está casado com alguém que luta para ter estas virtudes, vai ser abençoado. Quem é amigo de alguém assim será abençoado. Quem é membro de uma igreja de pessoas assim será abençoado. Na escola, na casa. Seremos abençoados por pessoas assim. Em todo o lugar. A forma como nós falamos, se for conduzida por estas virtudes, a forma como reagimos, como fazemos a nossa agenda, como gastamos o nosso tempo, como nos vestimos, como usamos o dinheiro, tudo isso vai produzir coisas boas para aqueles que nos cercam. Poderemos ter de pagar o preço por isso, mas as pessoas à nossa volta serão abençoadas pela nossa obediência a Deus, elas vão florescer. Filhos que estejam debaixo da educação de um pai e de uma mãe tementes a Deus, que obedecem a Deus, são filhos que vão florescer. Vão florescer. Mais uma vez, não é uma garantia de que vão seguir ao Senhor. Eu já disse isto na outra pregação, não vou repetir aqui. Mas vão florescer em várias áreas, mesmo que não se convertam um dia. Serão pessoas com valores imprimidos nas suas mentes. Então Deus vai usar a nossa obediência para tocar vidas, para proteger vidas, para restaurar vidas, para consolar, para exortar, para encorajar, se nós formos pessoas que obedecem.
Se nós formos pessoas que não obedecem, nós vamos trazer destruição. Porque é o pecado que vai estar lá. E o pecado sempre traz destruição. Então escolhe o caminho da obediência, segue os passos de Cristo. Caminha pelo caminho estreito, que vai te trazer mais vida, mais vigor espiritual, paz, alegria, autodomínio, renovo. E essa vida vai transbordar para outros. Vai inevitavelmente transbordar. Então, enche de Cristo e transbordarás de Cristo onde quer que estiveres. Vais ser usado na multiplicação do povo de Deus e no fortalecimento do povo de Deus, na evangelização e na edificação. Eu concluo, nós vimos neste texto como Deus continua a proteger e a preservar o seu povo. Deus continua a fazer isso. Cumprindo assim a sua promessa que fez aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e fez a Adão e Eva. Deus continua a proteger o seu povo hoje contra tiranos. Existe povo de Deus em países como a Coreia do Norte. E o povo de Deus multiplica-se. Num país como a China, onde o povo de Deus se multiplica imensamente, mesmo que a igreja tenha que viver secretamente. Não há nenhum tirano que abafe o povo de Deus, que consiga erradicá-lo. É impossível. É impossível. Agora, isso não significa que não haverá sofrimento, que não haverá uma vida amarga como houve para os israelitas, infligida por pessoas más sobre nós. Mas podemos ter a certeza, Deus continua a agir. E uma das formas em que nós vamos ver essa ação divina para nos proteger, para nos trazer bênção, é através de pessoas que decidem se levantar e se opor ao curso deste mundo. Nós somos abençoados por pessoas que decidem obedecer a Deus. E Deus pode nos usar para abençoar outras pessoas se decidirmos obedecer a Deus. Muitas vezes vamos ser abençoados por cristãos que escolheram o caminho da obediência. E outras vezes vamos ser nós a ser chamados para nos levantarmos, dar a cara e decidirmos obedecer antes a Deus do que aos homens. Escolhe o caminho da obediência. Decide ser usado nas mãos de Deus. Vai estar a contribuir para o fortalecimento e para a multiplicação do povo de Deus. Vamos orar.